atendimento qualificado de crianças entre 0 e 6 anos de idade em situação de vulnerabilidade social. Este é um dos objetivos do Plano Primeira Infância Campineira, implantado após a lei que instituiu o Marco Legal da Primeira Infância em âmbito nacional. Ele coloca as crianças nessa faixa etária como prioridade no desenvolvimento de programas, na formação de profissionais e ainda na formulação de políticas públicas. E este é o tema do Questão de Ordem de hoje, que traz a coordenadora do Plano Primeira Infância Campinas, o PIC, Jane Valente, e também o vereador Edson Ribeiro, que é membro da Comissão da Câmara de Campinas dos Direitos da Criança e dos Adolescentes e da Juventude. Sejam bem-vindos. Primeiramente, a gente vai falar com a Jane. Jane, agora já abro dando os parabéns também, você que recebeu no final de abril o Prêmio Nacional Medalhas Hilda Arnes de Boas Práticas para a Primeira Infância. E, inclusive, aqui na Câmara a gente teve uma homenagem durante a reunião ordinária. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu empenho, esse plano. Inclusive, eles falam aqui que você foi indicada pela Pastoral da Criança, é uma servidora pública da Prefeitura que integra aí um grupo de 10 pessoas, entre brasileiros e estrangeiros, premiados por terem como trabalho contribuído de forma significativa para a defesa e garantia dos direitos na primeira fase da vida dessas crianças. Primeiramente, eu queria que você falasse um pouco como foi receber essa medalha e, a partir disso, a gente volta um pouquinho para falar como foi implantar o Primeira Infância aqui na cidade, sendo que muita gente, até os nossos telespectadores, devem saber que você já foi, inclusive, secretária aqui dessa parte da assistência social e depois passou a coordenar esse projeto tão importante para a cidade. Sim. Obrigada, Mirna. Obrigada, vereador, pela oportunidade de falar. Eu acho que para mim foi uma emoção muito forte no início desse ano, quando eu soube no ano passado que o meu nome tinha sido indicado. E aí depois, logo no início do ano, que ele tinha sido selecionado. E eu falo que é uma emoção porque o trabalho da dona Hilda Arnes é algo que toca a todos nós, né? Alguém que no país fez uma grande diferença e fora dele. A gente sabe o quanto que a desnutrição ela tem sido um dos grandes compromissos, né, da Pastoral da Criança. Então esse prêmio ele tem sido dado desde a morte da dona Zilda, da doutora Zilda, e aí realmente é emocionante, porque quando eu fui indicada pelo fato do trabalho realizado com famílias acolhedoras, que é importante dizer que o nosso município tem o serviço mais antigo em funcionamento do Brasil, e ele foi quem, há 20 anos, veio impulsionando essa política pública que se efetivou a partir de 2005, com a Política Nacional de Assistência Social, e depois ela se efetiva, de fato, em 2010, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente reconhece esse serviço não só como um novo serviço do Estatuto da Criança, mas como o primeiro que todo município brasileiro deve ter no caso de uma criança precisar ser separada da sua família. Sim. Quando o juiz aplica uma medida protetiva, que a criança está correndo risco de vida, né, na sua casa, ou está sofrendo algum tipo de violência ou mesmo abandono, normalmente essas crianças são encaminhadas para abrigos. E, no caso, o Estatuto, desde 2009, ele coloca que ele tem que ser priorizado o atendimento em família acolhedora. E a política pública ela foi avançando de uma tal maneira que ela chega a dizer que as crianças de 0 a 6 anos necessitam de um atendimento familiar e comunitário para ajudar no seu desenvolvimento. Acho que vamos poder falar um pouquinho mais disso, mas vou voltar ao prêmio, né, para que, em primeiro lugar, eu quero muito agradecer à Câmara. Eu soube que enquanto eu estava recebendo a premiação, tinha tido um momento de aplausos na Câmara pelo prêmio. Agradeço muito aos vereadores, acho que a gente tem trabalhado há muitos anos junto. E dizer que se para mim foi uma emoção, e um compromisso, um reconhecimento a esse compromisso, que acho que há cerca de 40 anos que eu trabalho com crianças e adolescentes, ele passa a ser uma missão, porque
É muito tocante aquele momento em que você é homenageada por um título de uma pessoa como a doutora Zilda. Sim. Então, acho que passa a ser ainda mais uma missão, né, com esse trabalho. Tá certo. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre o PIC Vereador. Seja bem-vindo. Muito Queria obrigado. que você falasse um pouquinho sobre essa atuação da Câmara Municipal no que diz respeito à criança e ao adolescente. A gente tem aí a comissão permanente há muitos anos. Ela até então era presidida pelo vereador Gustavo Peta, que assumiu uma vaga na Assembleia Legislativa e passa agora, inclusive, a presidência para o vereador Campos Filho. Mas o senhor que participa dessas discussões, quando a gente recebe uma pessoa como Jane, que já tem um histórico importante na nossa cidade, agora esse reconhecimento pelo seu trabalho, que sensação que fica? Olha, a sensação, ela fica assim, bem grande, porque a criança, ela é muito melindrosa, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas crianças, porque essas crianças são os nossos futuros. Então, eu faço parte da comissão e eu me sinto muito bem, eu me sinto muito feliz de fazer parte dessa comissão. Por quê? Porque as crianças são indefesas, não é verdade, Jane, sim, a coordenadora, né? Então, veja bem, as crianças são indefesas. Eu fico muito feliz porque as crianças hoje, graças a Deus, que os governantes, né, que realmente estão olhando para esse lado, inclusive o nosso prefeito, Jonas Donizete, também acatou essa ideia e, com certeza, se ela recebeu a medalha, se ela recebeu, é claro, você é merecedora de todo esse trabalho que você vem desenvolvendo há vários e vários anos, porque quando a pessoa gosta, ela faz por prazer. E principalmente cuidar dos pequenininhos, né? Conforme a gente sempre fala, que eu moro num bairro periférico, a gente vê as crianças. Então, quando a gente vê essas crianças pequenininhos correndo pela rua tal, eu tenho o maior cuidado. Olha, anda aqui, não vai lá, aqui é perigoso, porque 6 aninhos já anda para todo lado, tá? Então, eu fico muito feliz, conforme eu disse, fazer parte dessa comissão e cuidar das crianças que são os nossos futuros. E, claro, com certeza, é aquilo que a gente sempre diz, quando a gente faz, menina, a gente faz com amor, a gente faz com dedicação, a gente faz com carinho, e isso que eleva muito a autoestima da gente. Porque quando você faz uma boa ação, você chega na sua casa e você fala assim, oba, hoje eu ganhei o dia. Então, por aí em diante, a gente vai ficando cada vez mais apegado e cada vez sempre procurando nos ajudar, com toda a certeza do mundo. Tá certo, então a gente vai por um breve intervalo, porque no próximo bloco o Questão de Ordem passa a contar também com o vereador Zé Carlos, que já está no nosso estúdio e também vai entrar nessa discussão. Não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje trata da primeira infância, e a partir de agora a gente conta também com a participação do vereador Zé Carlos, que é membro da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente e Juventude aqui da Câmara Municipal. Vereador, seja bem-vindo. Nós falamos no bloco anterior a respeito da premiação que a Jane ganhou a medalha Zilda Arnes em função do seu trabalho. E a gente está falando um pouquinho de como implantar, então, a partir de agora, esse plano, já que, né, não tem pessoa mais renomada para tal. Como então, a partir do marco legal, que foi uma lei instituída em 2016, em 2017 você sai da secretaria para implantar o plano aqui na cidade. Como é esse trabalho? Como está sendo até agora? Olha, Mina, em 2016, quando o marco legal da primeira infância, então, se transformou numa lei, ele modifica vários dos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. São vários, mas eu posso dizer que é um atendimento mais qualificado à gestante. É entendido dentro da primeira infância que de 0 a 3 anos nós estamos com a primeiríssima infância. Então, é considerado os 1000 dias desde o momento da fecundação até os 3 anos. É considerado que os 1000 dias de um ser humano são os dias mais importantes da sua vida, porque é onde forma a base, inclusive hoje com muitos estudos da neurociência, comprovando que o desenvolvimento do cérebro
ele tem desenho diferente quando ele é formado, né, de uma criança num ambiente suficientemente bom e de uma criança que sofre um estresse tóxico, por exemplo, vivências de muita desigualdade, vivências de violência, e são questões que marcam o restante do seu desenvolvimento como ser humano. Sim. Então, quando esse marco legal vem, né, ao encontro de prevenir situações como essa, principalmente num país de uma desigualdade social tão grande, onde a pobreza também ela dá um tom bastante forte para essa situação, ele vem trazendo, por exemplo, algumas das medidas que já têm se tornado algumas polêmicas, que é o direito da mãe, a mulher grávida ou com filho nessa idade, poder ter a prisão domiciliar. Essa é uma das questões que essa lei traz. A outra questão, por exemplo, é aumentar, né, a licença maternidade e a licença paternidade, onde a empresa cidadã ela tem direito a oferecer aos seus funcionários, ao pai, por exemplo, 20 dias para poder ficar acompanhando a mãe e a criança, mas para isso é tão interessante que é exigido um curso para os pais, para que o pai também entenda toda a importância desses primeiros momentos de vida desse ser humano. E aí nós percebemos que, por exemplo, o próprio Plano Nacional da Primeira Infância, o Família Acolhedora, ele é ampliado na questão desta lei, para que a gente possa pensar num país onde a prevenção contribua com o desenvolvimento do ser humano. Tá certo. Então, vereador Zé Carlos, mediante esse preâmbulo que traz a Jane para a gente do que é esse marco legal e como Campinas também está se adequando a essa nova dinâmica, esse novo paradigma de lidar com a primeira infância, o que o senhor tem a dizer aí no que diz respeito a esse trabalho? Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Jane, uma profissional que eu tive o prazer de acompanhá-la, né, já na secretaria há muito tempo e cuidando sempre da criança e do adolescente. Então, quando eu fui presidente dessa comissão, a gente sempre teve contato e nada melhor do que uma pessoa capacitada para cuidar da primeira infância. Como ela mesma disse, eu acho que a criança de 0 a 3 anos é quando está se formando, eu posso dizer, o caráter da pessoa, que começa por aí. Se a família é bem estruturada, a criança não vai ter problema, mas eu tenho, por exemplo, um neto, Jane, que tem 2 anos e 8 meses. E essa é a fase que ele vai pegando tudo que a gente fala e depois ele vai repetindo. Se você perguntar daqui uma semana o que a gente conversou, ele vai repetindo. Então eu acredito que vai se formando aquela criança que, se bem cuidada num lar estruturado, ele vai seguir normalmente a sua carreira, já pegando a sua carreira de vida, né, vamos dizer assim, pegando aquilo que é bom e também o que é ruim se ele está numa família desestruturada. Então é sempre muito importante o que a Jane disse, a família acolhedora também nessa fase. Porque vai se formando ali uma criança que, se ela tiver problema, ela tem que ter um acompanhamento. Então eu quero aqui parabenizar e tenho certeza, Jane, que na tua mão essa lei vai ser um sucesso aqui no município de Campinas. Agora, Jane, quando a gente fala da família acolhedora, que é inclusive o projeto que foi o espelho lá para essa premiação, para as pessoas entenderem o que é exatamente, eu queria que você explicasse um pouquinho. A gente está falando de primeira infância, é um projeto aqui em Campinas só para esse público de 0 a 6 anos ou não? Como ele funciona aqui na cidade? Olha, Mina, na cidade, nós, como eu disse, pudemos ter a oportunidade de influenciar a lei nacional. E ele é dirigido a crianças de 0 até adolescentes de 18 anos. Tá. Só que, junto com uma lei, a gente conjuga outras leis. Então, existe, por exemplo, uma diretriz da ONU, onde o Brasil é signatário. Aliás, nós sediamos a base dessa diretriz e que muitos países, né, estão nesse acordo da ONU, onde de 0 a 3 anos, no mundo, todos temos que trabalhar para não ter nenhuma criança numa instituição.
eu vou explicar o porquê. Existem algumas pesquisas mostrando que, até eu vou citar uma que para nós tem sido referência, que já há 16 anos existe um grupo de professores dos Estados Unidos, de Harvard, de Maryland, que vem estudando o país, né, a Romênia, que teve um presidente ditador que incentivou a taxa de natalidade de uma forma muito grande e depois teve um abandono muito grande dessas crianças nesse país. O abandono chegou a tanto que chamou muita atenção dos direitos humanos, então esse grupo de pesquisador foi para lá para tentar organizar e com isso começaram a fazer esse estudo. Então eles vêm há 16 anos estudando 3 grupos de criança, um grupo que está afastado da família em instituição, um grupo afastado da família, mas na família acolhedora, e um outro grupo que nunca na vida saiu das suas famílias. Então, nesse período de 0 a 6 anos. E vem acompanhando o desenvolvimento cerebral, cognitivo, a inteligência, o caráter, o desenvolvimento dessas crianças, né? E tem mostrado que, por exemplo, uma criança que ficou na sua própria família e a criança que ficou em família acolhedora tem muito pouca diferença no desenvolvimento. Mas uma criança que ficou em instituição, ela tem um grande atraso no seu desenvolvimento. Então, o Brasil hoje, ele tem cerca de 46 mil crianças em instituição. Então, o nosso é um pouco mais de 400, é isso? Isso, 450. Né? E ainda o Família Acolhedora, ele é pequeno no número. Ele é um programa de muita experiência, que tanto da Guardinha, que é o Conviver, como o Sapeca, que é o governamental, eles têm sido exemplo no tipo do trabalho. Mas Campinas ainda não sabe que, por exemplo, uma família pode ser família acolhedora. Então, hoje, eu aproveito para dizer que nós precisamos muito de famílias acolhedoras. Essa família, ela cuida temporariamente de uma criança que se encontra num momento difícil da sua vida e não é adoção, e tanto que ela é preparada para receber esta criança, outras crianças, e aí poder desenvolver. Que é aquilo que nós estávamos conversando com o vereador Edson, e depois o José Carlos completou também, que a família é o melhor lugar para a criança se desenvolver. Tanto que isso é comprovado, né? É que esse desenvolvimento, ela convive. Eu vou dar para você um exemplo. Eu trabalho com crianças afastadas da família há 40 anos, né? E eu me lembro que eu comecei a trabalhar, não tinha nem o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda, e eu trabalhei no Educandário Eurípides, lá na saída, né, para Barão Geraldo, e era um orfanato. Era um orfanato. Era um orfanato. Onde lá dentro tinha o dentista, o professor, a criança não saía para nada. E a gente percebe hoje assim, a grande problemática que instituições que tinham essa finalidade tentavam fazer o melhor, mas que acabava não dando um bom desenvolvimento para a criança. Com o estatuto, é exclusão também. Exclusão. Né? Com o Estatuto da Criança e do Adolescente em 90, o lugar da criança é de moradia e ele deve ter a escola na comunidade, a saúde na comunidade. Mas mesmo assim, esse exemplo que eu queria dar, que por melhor que a gente faça, e nós temos em Campinas excelentes profissionais e entidades, né, para isso, mas o que ocorre? Eu quero dar um exemplo. Quebra um vidro na nossa casa, que o nosso filho quebrou. Nós vamos com ele, nós vamos conversar. Muitas vezes vamos até falar assim, a tua mesada vai descontar, porque você fez isso porque quis, não é uma... Vamos imaginar, eu quero uma bicicleta, nós vamos esperar até o Natal. Então, eu sempre brinco que é como quando a gente vai para uma academia, que a gente vai fazendo exercício, demora para o músculozinho aparecer, né? Isso. Criança é assim também. Eu vou ensinando uma coisa aqui, ensinando uma coisa ali, e ela vai desenvolvendo como essa musculatura do viver no mundo. Agora, uma criança que é privada deste contato diário, então, por exemplo, infelizmente, às vezes eles vão fazer um passeio, perde o tênis, a hora que chega na instituição já tem outro tênis, eles não vê dinheiro em momento algum, assim, de falar, eu vou para um lugar, eu vou comprar, eu não tenho aquele convívio direto como nós temos, por exemplo, nós vamos ao supermercado, a criança vai junto. Eles não sabem quanto custa, eles sabem que recebem aquilo. Recebem. Então, por isso que eu digo, por melhor que a instituição faça, o modelo da instituição, ele não dá para a criança aquilo que a criança precisa para viver. Por melhor que sejam as nossas instituições e capacitada, não é que nem um convívio de um lar ou de uma família acolhedora, que explica, que conversa. As nossas profissionais, embora sejam
A gente tem aqui, a Jane sabe disso, nós temos instituições muito boas, mas que não tem esse tempo hábil para estar explicando. Quebrou a vidraça, vai lá, conversa, oh, você fez isso, você não entendeu, isso custa dinheiro, coisas desse tipo. A família você já tem esse tempo para explicar. A família você altera até o comportamento na conversa com a criança, enquanto as nossas instituições não têm esse tempo, pode serem preparadas, mas não tem, elas mexem com muita criança. Sim. Entendeu? E a família não, eu tenho um com uma certa idade, eu tenho outro já com a outra idade, e nas instituições nós temos criança de 0 ano, né, quando nasce, até 16 anos. Então fica muito mais, por mais capacitada que seja, ainda falta aquele algo mais que a família proporciona. Tá. Nesse contexto, Jane, qual é a responsabilidade, então, do poder público, sendo que a gente sabe a importância da família, mas muitas vezes essa criança de 0 a 6 não tem esse convívio. Você falou da família acolhedora, mas no que diz respeito ao marco legal, a gente fala aqui, ó, de qualificação de profissionais para lidar com esse público, a questão de registros, inclusive tivemos aí vários mutirões também para crianças que ainda não têm um registro civil. A gente fala de fornecimento gratuito de serviços públicos de saúde e outros. A família acolhedora é um deles. Então, como que a gente vai orientar esse público? Qual é a responsabilidade, então, no caso aqui do município? Então, Mirna, acho que é bom até a gente diferenciar. A gente acabou até dando muito ênfase na questão da família acolhedora, porque está ligado à minha premiação. Eu só completo a informação de que o meu doutorado acabou se transformando no livro. Esse livro foi distribuído 35 mil cópias no país e por conta dessa contribuição, né, é que foi feita a premiação. Então, por isso que eu fiz aí essa parte do Família Acolhedora. Mas vamos voltar para o plano. O PIC, né, que é a Primeira Infância Campineira, ele está se movimentando na cidade toda para que a gente possa ter pessoas contribuindo com aquilo que do seu lugar ela acha que seja importante para uma criança de 0 a 6 anos. Como dissemos, em outubro do ano passado, o prefeito Jonas Donizete, então, a partir de um decreto, ele nomeou representante de quase todas as secretarias, então eu vou dizer o porquê disso. Então nós temos hoje serviços públicos, que faz para a gente um levantamento de todas as praças onde nós temos os brinquedos públicos, mas quais outras têm potencial para receber o equipamento público. E aí a nossa secretária, né, Eliane Jocelaine, tem dado bastante ênfase para que esses brinquedos sejam brinquedos híbridos, para que uma criança, Zé Carlos, que está lá no Gira-Gira, tem a cadeira de roda acoplada, ela possa participar com as outras crianças. Então, a gente tem olhado diversas regiões de Campinas, onde esses parques possam estar. E aí, discutimos bastante com o prefeito Jonas, a secretária também esse ano fez um curso também de primeira infância, ela também tem levado isso ao prefeito. E olhar a cidade e pensar uma cidade para daqui 10 anos significa ações junto com a Sanasa, com a INDEC, com a Secretaria de Habitação, a Saúde, a Assistência Social, o Conselho da Criança está junto, as universidades estão juntas, porque nós estamos motivando que haja núcleo de formação para a primeira infância, independente, por exemplo, hoje nós temos núcleo de formação para professores na educação, temos na saúde, nós queremos pensar num núcleo onde seja interdisciplinar, onde a gente possa ter espaço para conversar com os pais, explicar dessa importância do desenvolvimento, o que o pai e uma mãe pode contribuir e olhar para uma cidade. É tão interessante, eu estava comentando semana passada com o Conselho Tutelar, eu tive a oportunidade de ir para um município da Espanha chamado Córdoba, e quando eu entrei no município eu fiz essa cidade amigável para a criança. Porque eu já estava, né, no meio desses estudos, aí fui lá no site da cidade, então olha lá, Cidade para os Ninhos, né? E aí você começa a entrar numa cidade, você percebe quando ela é amigável para a primeira infância, porque os parques infantis e o modelo da cidade onde você anda, você percebe que ela é uma cidade amigável para a primeira infância. E aí, só completando esse pensamento, existe um projeto que chama Urban 95, onde quem trabalha muito com isso é uma fundação da Holanda.
Se você olhar Bogotá, é uma das cidades, por exemplo, que tem sido transformada em função da primeira infância, e muitas outras cidades, né? E aí ela tem um projeto que chama Urban 95. Então, ela diz que 95 centímetros é o tamanho de uma criança de 3 anos. Que se uma cidade for planejada para uma criança de 3 anos, onde passa um carrinho, passa uma cadeira de roda, e ela é amigável para todos. Então, hoje, quando a gente destaca a primeira infância, nós sabemos que a infância e a adolescência, e hoje a juventude, é prioridade absoluta no nosso país. Mas quanto mais cedo a gente começar a trabalhar, melhor os frutos que nós vamos colher e melhor será para o desenvolvimento do ser humano. Tá Muito certo. bem. Então a gente vai para um breve intervalo e volta já já com questão de ordem, terceiro bloco. Não saia daí. Terceiro bloco do Questão de Ordem, que hoje discute a primeira infância. E agora eu vou falar com o vereador Edson Ribeiro. Vereador, a gente viu aí toda essa questão, inclusive alguns exemplos que a Jane falou. Como preparar, então, Campinas para ser uma cidade amiga de todos e preparar a nossa cidade para cuidar da primeira infância? Olha, nós temos tudo, porque hoje, graças a Deus, tem as creches, né? Porque aquela família que é destruturada e a criança, ela passa a usar a creche, às vezes, quando chega à tarde, o pai ou a mãe fala um palavrão, a própria criança reprime. Pai, não pode falar palavrão porque a tia falou que não pode. Então, não vejo tanta dificuldade, porque o lar, onde a criança convive, é aquilo que vocês disseram. Tem que ser um lar saudável, tem que ser um lar que todo mundo se comunica para a criança crescer, ter a mentalidade, é ali que começa a se formar. Porque se é um lar conturbado, a criança vai crescer totalmente estruturada também. Sim. Eu não vou muito longe, conforme vamos lá um pouco no adulto, aquele problema que nós tivemos no Rio de Janeiro, que o rapaz foi lá, matou os adolescentes em Realengo. O que faltou aquilo lá? Faltou uma preparação na infância dele. Se ele tivesse preparado na infância dele, ou os familiares, os assistentes sociais, os órgãos competentes, com certeza não teria aquela tragédia. Então, a vida da criança, ela começa por aí. Tem que ter uma estrutura muito boa em casa, para depois continuar uma vida saudável, uma vida melhor. Claro que os governantes sempre ajudando, né? Vamos dizer assim, ajudando nas educação, as mães, inclusive, participando de palestras, até nas escolas, ou até nas creches, ou até nas salas de aula. Na minha opinião, tudo tem que ter um interesse numa conversação. Para quê? Para que essa criança, ela segue desde pequenininho, com uma mentalidade saudável, para ser um futuro homem ou uma futura mulher amanhã. Falando nisso, é nesse contexto, Jane, que entra a questão do estresse tóxico? Então, nós, quando falamos num plano para a primeira infância, nós estamos falando de políticas públicas também. É claro que um bairro onde a gente não possa contar com uma boa creche, que é um centro de saúde, um espaço de lazer, né? Inclusive, no nosso plano, tem também até a guarda municipal, para que a gente possa ter os percursos onde a criança vai para a escola, volta, também cuidado para que ela tenha proteção, né? Então, até a guarda municipal está conosco pensando nesse plano. Agora, nós estamos falando em estresse tóxico, Mirna. Existe um conceito onde diz que todos nós precisamos de um nível de estresse para a nossa vida. Por quê? Porque se eu estou diante de um perigo, é esse nível de adrenalina que me faz correr para me proteger. Então, todos nós seres humanos precisamos viver com esse nível de adrenalina equilibrado, né? Agora, existe um estudo que mostra que tem crianças que, quando sofrem violências, eu vou dar aqui um exemplo, uma criança que sofre uma violência sexual dentro da sua própria casa. Então, diz que ela fica em constante estado de estresse. Então, por exemplo, se hoje o adulto vem para molestá-la, ela fica naquele, será que vem? Será que não vem? Esse estado de prontidão o tempo todo para se proteger, ele deteriora a formação de uma criança.
Uma criança que vive num constante estado psicológico, né, inadequado ao seu desenvolvimento. Por exemplo, ai, será que hoje meu pai vai chegar bêbado e vai me bater de vai me novo? bater? Ou será que alguém vai entender, né, o diálogo que você tem que separar o que é a criança e o que é o ato que a criança às Mas vezes faz isso, inadequado? a criança pequena já tem essa percepção? Muito. Essa criança, desde o momento que ela nasce, ela já tem essa percepção de tudo isso que acontece com ela. Então, esse ambiente preparado, por isso que eu falo, uma das questões que está posta na lei é o núcleo de formação, para que a gente dê o maior número de informações, porque houve uma pesquisa do IBOP feita por uma fundação em São Paulo, onde saiu perguntando para diversas pessoas em que momento nós devemos começar a educação das crianças, né? E muita gente fala, 3 anos, como se 3 anos, a maior parte do desenvolvimento cerebral da criança já foi feito, 90%. Sim. E se as sequelas que ela tem nessa fase pequena, vai influenciar hoje, as pesquisas têm mostrado, se ela vai ser um adulto com pressão alta, um adulto propenso a diabetes, a colesterol. As pesquisas hoje estão claras, fazendo todo o olhar desse desenvolvimento. Então, uma cidade que traz um assunto desse à tona, nós estamos pensando na melhoria da qualidade de vida associada a políticas públicas que dê segurança para essa criança. Tá certo. Agora, quando a gente fala, por exemplo, hoje, de como vocês ainda, a fase que está em Campinas, esse plano, ele já foi, ele está sendo implantado, ele está sendo ainda estudado para a gente pensar nas ações de políticas públicas, ou ele já pode falar, olha, daqui tantos anos a gente tem alguns resultados? Ótima pergunta. Sim, eu tenho a oportunidade de dizer em que momento nós estamos. Como eu disse, o nosso prefeito em outubro fez o decreto, nomearam as pessoas, mas ela só entrou até que chegaram as nomeações, foi no início desse ano. Nós temos reuniões quinzenais com todos os membros do comitê. Os membros do comitê têm uma tarefa de olhar para dentro das suas secretarias o que já é feito para essa faixa etária e o que ainda nós podemos ampliar, porque Campinas tem muita coisa boa já acontecendo. Por exemplo, nós temos hoje referência também no Brasil, vou dizer da área da assistência, abrigos de mãe com bebê. Nós tivemos um período, há 4 anos atrás, em que o bebê nascia na rua, guarda municipal fazendo parto. Hoje nós temos os 2 abrigos que têm evitado separar a mãe do bebê. E mesmo aqueles que não conseguiu evitar na maternidade, estão todos em família acolhedora, desses que foram para serem evitados. Então, Campinas tem hoje o índice, né, de mortalidade infantil é 9 em 1000, sendo que no país é 14 em 1000. Então, Campinas também é destaque não só nisso, na saúde, mas em muitas questões. As nossas creches são de excelente qualidade. Nós sabemos que precisamos aumentar o número de creches, mas isso vem vindo num programa como esse. Então, assim, a cidade já tem muitas coisas boas, né? Mas a nossa ideia do plano, então, cada secretaria já diz o que faz e o que vai passar a fazer. Sim. E isso para dentro de cada secretaria. E começaremos agora, quarta-feira, o nosso primeiro encontro, que são com pessoas representantes de serviços. Isso a gente já startou um documento, o documento já foi para as entidades estão dando opiniões sobre o plano. Esse encontro vai ser para que as políticas públicas olhem o território das regiões de Campinas e digam o que aquela região necessita. Esses dados virão para nós no comitê. Enquanto isso, nós temos um grupo junto com a Unicamp, Fundação FEAC e alguns profissionais fazendo um diagnóstico da situação da criança de 0 a 6 anos em Campinas. Chegaram as propostas, nós temos o diagnóstico, nós vamos, entre as propostas, dizer o que vai ser a preferência para a gente focar nesses próximos 10 anos para melhorar Campinas nesses itens. Sim. Agora, uma outra coisa que a gente tem uma grande preocupação é de aproveitar muito a opinião das pessoas que já estão nesses encontros. Então, esses documentos também serão encaminhados para o Conselho da Criança, para que eles também saibam, em cada região de Campinas, o que é que existe de maior necessidade para essa faixa etária. Uma vez terminado isso, nós queremos colocar o plano em consulta pública
e entregá-lo então ao prefeito para que nos próximos 10 anos ele possa ser executado em Campinas. A partir do momento que ele se tornar um documento oficial, ele tem que ser também votado aqui na Câmara ou não necessariamente? Então, existem alguns municípios que sim, torna-se, como tem o marco legal nacional, ele pode ser o marco legal municipal. Mas o nosso grande anseio também é que ele seja aprovado pelo Conselho da Criança, porque o Conselho, independente do prefeito que estiver nos próximos 10 anos, o Conselho, como é um órgão deliberador da política da criança, ele pode ir cobrando os resultados desse plano. Porque isso, independente de quem seja o governo, Isso. ele é uma diretriz, É uma diretriz de política pública. Isso mesmo. Tá certo. Então, e voltando ainda à questão desse primeiro momento, primeiro bloco, que é a família acolhedora, você falou uma coisa que, apesar desse modelo ser um modelo de Campinas para o Brasil, a gente tem bons resultados, mas em quantidade a gente ainda precisa evoluir bastante. Precisamos muito. Como então a gente vai conseguir evoluir, Jane? Então, você também me perguntou qual é a faixa etária, eu disse de 0 a 18 anos, mas em Campinas a gente tem dado bastante foco no 0 a 6, porque isso, anterior ao PIC, ele já era atendendo as diretrizes da ONU. Então, a ONU falava em 0 a 3, agora o marco legal fala de 0 a 6. Então, Campinas está ampliando para a gente tentar não ter nenhuma criança de 0 a 6 nos abrigos. Tá. Né? Então, até porque se os abrigos ficassem com as crianças maiores, também focariam no trabalho melhor para essas crianças. Porque você imagina um bebê, ele tem que ter um maior número de educadores, né? Então, se a gente tivesse isso em família acolhedora, seria melhor. Então, eu convoco a nossa população, né, campineira, para que se interesse em conhecer o serviço de família acolhedora. Eu sei que vocês vão dar o número, né, para que a gente possa ter mais famílias interessadas. Essas famílias são preparadas. Isso que eu ia perguntar, qual é o perfil dessa família? Porque às vezes as pessoas falam assim, ai, eu acho que a minha família não serve, eu fico um pouco insegura. Vocês dão esse tipo de até orientação para a família saber, olha, é minha hora mesmo de participar de um projeto como esse ou ainda não dá? Só um tempo, eu não participei do primeiro bloco, mas eu gostaria, não sei se a Jane comentou, como é que funciona a família acolhedora. Porque tem muita gente que não sabe, ela pensa que ela vai adotar uma criança. Então eu gostaria que a Jane expusesse isso aqui para os nossos telespectadores, para que eles entendam o que é a família acolhedora e que pode a pessoa que está assistindo a família ser uma dessas famílias acolhedoras. Sim. Bem, família acolhedora precisa residir no município de Campinas, ser maior de idade, ter disponibilidade para o cuidado e entender que ela estará sempre junto com um grupo de profissionais que vai ajudá-la nisso. Mas ela primeiro vai entrar em contato aí uma coisa muito importante, não ter interesse em adoção. Então, pode ser que tenha uma família que fala, nossa, eu já criei meus filhos, ou então estou criando meus filhos, eu vou ter mais um aqui com ele. O que a pessoa precisa entender? Ela vai cuidar de uma criança que momentaneamente está afastada da família dela. É um cuidado temporário. Temporário. E aí, o nosso trabalho imenso vai ser reorganizar a vida dessa família, com todo esse conhecimento, entendendo a problemática que ela está, para a criança voltar com ela, com os pais. Se não puder voltar com os pais, com o tio, com o avô, ou mesmo ir para uma adoção, caso isso não seja possível. Adoção é o último caso. A adoção é o último caso e a família acolhedora não adota a criança. Por isso que é muito importante entender que ela tem que ser preparada para cuidar de muitas crianças, porque depois dessa pode vir outra, depois pode vir outra. Nós temos famílias, por exemplo, em Campinas, que já atendeu 15 crianças, né, que as crianças passaram, foram embora. Essa semana mesmo eu vi no Facebook uma família linda lá e reconheci. Ele botou a foto e tinha os acolhidos, ele tinha chamado para um lanche na casa dele, né? Sim. Já estavam até maior de idade esses meninos, porque eu acompanho esses meninos há 20 anos, né? Então, o que nós precisamos entender? Que a pessoa vai se aproximar desse serviço, ela vai entender direitinho o que é o papel. O SAPECA só é outro nome, mas é também um modelo de família acolhedora, O ou não? SAPECA é o serviço de família acolhedora da prefeitura e tem o Conviver, que é da Guardinha. Tá. Os dois fazem o mesmo tipo de trabalho, com os mesmos objetivos e é importante dizer que a família ela recebe uma formação e um acompanhamento o tempo todo. Então, é tão lindo a hora que a pessoa aprende o que é esse desprendimento, que acho que foi muito bem dito aqui, né, pelos vereadores, da importância da família. É assim, uma criança pequena,
é claro que, em primeiro lugar, ela quer estar com seus pais. Mas se ela não puder, o adulto que fizer esse cuidado para ela, ninguém vai perguntar se foi feito por quem. Foi feito. A criança foi bem cuidada, nós vamos ter uma família em torno de uma criança. Numa instituição, às vezes, é um educador para muitas crianças, né? Exato. Então, é essa diferença dele ir para o supermercado junto, numa festinha. A comunidade também nos referencia ser humano. Sim. Então, é Então, muito isso muda importante tudo, né? isso muda tudo. Para você que está assistindo, anote aí, é familiaacolhedora.campinas.sp.gov.br ou sapeca.campinas.sp.gov.br, também aparecem aí os telefones. Infelizmente, nosso tempo acabou, a gente vai acompanhar o trabalho, espera os resultados para você trazer aqui para nós. Jane, muito obrigada aos vereadores. O Questão de Ordem fica por aqui e na sequência você fica com a nossa programação. Até um próximo Questão de Ordem.